estava tão doente, a terra de Belém estava tão doente, que Ruth tem filhos doentes. E os seus filhos doentes não procriaram. E uma coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração é que onde há pecado, não há provisão e nem sustento de Deus. Então não tinha comida, não tinha fertilidade dos jovens e nem vida, porque eles já nasceram doentes. E esse é esse primeiro ponto da revista, e eu já quero o segundo, que é tirando forças da fraqueza. Eu vou ler para a igreja. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dia mal. A diferença é como cada uma se comporta em meio à tempestade da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade e autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e à dor que sentia pela perda do marido e dos seus filhos. Uma coisa que a gente pode tirar dessa parte, é uma coisa que a gente não ouve muito, é a conversão de Noemi. Noemi, ela estava numa terra estranha, ela estava sozinha, sem o seu marido e seus filhos, porque a viúva, quando ela tinha, os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos viúvos da sua família. E ela, sem filhos também, estava sozinha, só com as suas noras. Mas Noemi se levanta, a Bíblia enfatiza, ela se levanta e volta, porque ela ouviu falar que Deus abençoou seu povo com pão. Então aqui a gente vê a conversão de Noemi. Eu quero pedir para alguém ler em Provérbios 24, verso 10, que a gente vai ver essa parte. A lição que a gente tira nessa parte de Noemi é que os problemas não podem nos parar. Em meio às dificuldades, a gente não pode só olhar o problema, a gente tem que voltar ao Senhor, como Noemi fez. Porque ela ouviu que Deus estava voltando a abençoar o seu povo. Então ela falou assim, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a estar sozinha, ela voltou para Jesus. Alguém pode ler, por favor? Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso. Aqui a gente vê a aplicação de Noemi. Na angústia, ela não ficou lá parada, porque ela ainda tinha suas noras. Moab, ela já era a casa dela, tecnicamente, mas mesmo assim, ela voltou à casa de Deus, à terra de Deus, né? No tópico 3 da lição, que fala sem manipulação emocional, o comentarista destaca bastante que Noemi, ela estava sozinha. Ela era uma senhora já tinha seus longos anos, era uma viúva. Então ela podia realmente aproveitar que suas noras foram com ela e só ter ido. Mas pelo contrário, ela pensa primeiro nas noras. Porque naquela época, irmãos, não só em Israel, naquela região do Oriente Médio, era comum. A menina, depois que menstruava, ela já estava pronta para casar. Então, essas meninas aqui, Ruth e Orfa, eram novas, elas eram muito jovens. Então, Noemi viu aquilo, e mesmo ela sendo uma senhora sozinha, sem marido, sem filhos, ela pensou primeiro nas suas noras. E essa é mais uma lição que a gente aprende com Noemi. A gente tem que pensar nos outros, independente que a nossa vida também seja ruim. Porque se você olha para o lado das noras, elas também estavam viúvas, elas também estavam sozinhas. Tanto que Noemi fala, volte para a casa dos seus pais, volte para o seu povo. Eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho como te dar filhos, e ainda se eu tivesse com vigor, vocês teriam que esperar essa criança crescer para se casar com eles. Então não, eu libero vocês. Vocês podem ir. Essa é a lição que a gente vai aprender, independente de qual seja a nossa dor, independente de qual foi a nossa história. A gente não pode fazer essa dor virar uma bandeira. Ai, coitada de mim, eu sofri isso na infância. Ai, coitada de mim, pastor, me dá um ministério para trabalhar na igreja porque eu sofri muito. Não, esse sofrimento é você e Deus no seu quarto. Da porta para fora é vocês pelos outros. Eu vou pedir para os irmãos também lerem Filipenses, capítulo 2, verso 4. Pode ler, quem acha? Não atente cada um para o que
é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É muito interessante isso, eu gosto muito da Bíblia, porque mesmo sendo um livro de Ruth, da época do juízo, a gente não consegue linkar com as epístolas de Paulo. Paulo vai falar que depois a continuação tem o mesmo modo de vida que Jesus teve, que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Isso significa que até Jesus, que era Deus, o poderoso Deus, ainda fez pelos outros, primeiro eram os outros. Tem a passagem que fala que quando Jesus ficou sabendo da notícia que João Batista tinha morrido, ele quis se retirar, mas, se eu não me engano, é a primeira multiplicação dos pães, ou era a parte de cura. Eu só sei que nesse momento, em meio ao luto de Jesus, ele atendeu a multidão, e depois ele foi ter esse momento de solitude. E aqui a gente vai ver também, em meio à sua dor, em meio àquele falta de expectativa nenhuma que ela tinha, ela ainda pensou nas suas noras. Agora eu quero ir para a segunda parte da lição, que é o primeiro ponto. A segunda parte se chama Convicção Amorosa de Ruth. E o primeiro ponto Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos seus pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Vou pedir para alguém ler também Lucas 8, do 13 até o 15. O comentarista vai falar que a fé de Orfa era emotiva e fraca, porque Orfa, ela cresceu no mesmo ambiente que Ruth. Vamos imaginar que mesmo na terra estrangeira, Elimeleque ainda continuou com a Páscoa, Elimeleque ainda continuou nos dias de sacrifícios, continuou com a mesma liturgia que devia se viver em Israel. Então Orfa viu tudo aquilo igual Ruth viu. Só que na primeira oportunidade, quando ela ouviu, volte para o seu povo e para os seus deuses, ela foi. Ela não tinha nada que prendesse, ela não se importava com o Deus de Israel, que ela deve ter conhecido, e ela simplesmente foi. Quem pode ler? Lucas 8. 8:15. 8, 13 ao 15. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que cai entre os espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleitos desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a que cai em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Aleluia. Aqui a gente vê Orfa e Ruth representando essa passagem. Elas devem ter visto, conhecido o Deus de Israel. Era se mandado na lei, acho que Deuteronômio 6, que os pais contassem na mesa para os seus filhos, que se falassem da lei do Senhor. Então elas devem também ter ouvido Elimeleque ter falado, Malon e Quilion ter falado da lei. Só que a Orfa não era um coração, não tinha uma terra boa em seu coração. Tudo aquilo caiu, ela deve ter gostado, ainda tanto que na primeira parte ela se levanta e vai com Noemi. Só que quando Noemi insiste para que ela volte e lembra ela do povo e dos deuses dela, ela volta. E aqui a gente vê uma outra lição que a gente começa a aprender com Ruth. Independente da circunstância, a gente tem que se firmar na palavra de Deus. A gente tem que se firmar na lei do Senhor. A gente tem que se firmar no Senhor. Ruth também estava lá na sua perda. Ela também estava sozinha. Ela tinha perdido o seu amado. Mas ela não abandonou a sua sogra. Na segunda parte desse tópico, que se chama Amizade na Diversidade, a declaração de Ruth mostra que ela estava disposta a enfrentar dificuldades por Noemi. A gente leu essa passagem, que ela diz: aonde tu fores, eu irei. Isso eu fiquei pensando assim,
com quem a gente tem essa união? O marido não conta porque até que a morte separa, então não tem muito o que fazer. Mas a gente tem sim, às vezes o nosso cônjuge vai estar passando por alguma dificuldade no trabalho dele e nós como o esposo não pode olhar para a dificuldade do seu cônjuge e falar, é dele. Não, o seu sofrimento é meu sofrimento também. Vamos orar por isso. Aonde você for, eu também. Precisa mudar de cidade. Vamos mudar de cidade. Precisa mudar de horário. Vamos mudar de horário. A gente precisa parar de, não sei, mudar a rotina, apertar o cinto, parar de começar a economizar. Não sei. Com a pessoa com quem você anda, no caso dos adolescentes, a questão que os pais de vocês estão vivendo é para viver junto. Porque Deus nos colocou em família. E a família a gente tem que viver todo mundo junto. E naquele momento, a família de Ruth era Noemi. Ela podia também ter voltado para os seus pais, mas ela falou, não, a sua diversidade vai ser a minha também, o seu povo também vai ser o meu povo. E uma outra coisa que a gente vê é que, além do companheirismo, Ruth promete que onde Noemi morresse, ela morreria também. Isso é uma questão de cultural daqueles povos, porque a gente não vamos olhar para essa parte como brasileiros, como ocidentais. Vamos trazer os irmãos a olhar essa passagem como aquele povo do Oriente Médio. Até os egípcios eram assim. Eles tinham muito apreço até pela morte. Não podia ser enterrado de qualquer jeito. Não podia ser enterrado em qualquer lugar. Quando Sara morreu, Abraão chegou ao povo e pediu assim, eu quero comprar Magdala, se eu não me engano, Magdala, e falou assim, eu quero comprar. Ele disse, não, pode levar, pode enterrar a sua esposa. Ele, não, eu vou comprar, porque eu quero a minha esposa sepultada no lugar digno. Então era de muita importância. Então, Noemi, como era uma mulher até sem filhos, ela estava propensa a ser enterrada em qualquer lugar, ser enterrada de qualquer jeito. A gente vê o amor de Ruth até nas mínimas coisas. Fala assim, eu vou estar com você até seu último suspiro e depois dele ainda vou cuidar de você. É uma lição que a gente aprende com Noemi, que quando a gente for amigo de alguém, parceiro de alguém, até nos mínimos detalhes que a pessoa precisar, a gente também tem que estar lá. Até naquilo que hoje não é tão, não sei o que seja que o seu amigo está precisando. Às vezes, o seu amigo gosta de um bombom diferente. Dá um bombom diferente. É a prática do amor. É o ponto 3 da lição. Que quando chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Eu estou no ponto 3, um amor prático. Envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Ruth, ela também não ficou só nas palavras dela, ela foi amar e amar com prática. A gente viu ela chegando assim, eu vou estar com você. Ruth, ela podia se fazer de desentendida, tipo, eu estou num povo que eu não conheço, até sou inimiga, eles nem devem gostar muito de mim, porque israelitas e moabitas, eles não podiam nem colher, ter parceria. Então ela podia falar, vou ficar aqui em casa, aí vai Noemi, a senhorinha lá nos campos, pegar as espigas. Mas não, Ruth chegou, arregaçou as mangas e foi cuidar da sua sogra. E não só nas suas palavras, ela foi sustentar. Tanto que lá na frente, a gente vai ver uma parte da passagem que Boaz entrega umas medidas de cevada para ela. E Ruth chega e entrega diretamente para Noemi. Então aqui a gente aprende mais uma lição com Ruth. Quando você falar que ama, tem que amar com prática. Que aqui, Ruth, ela é o maior exemplo de Tiago 2. Que a fé não tem que ter obras, o amor também. Tiago fala assim, aqui você pode me vir com fé, mas eu vou te mostrar minhas obras. Essa questão de obras, irmãos, não é questão nem com salvação. Né? Você não precisa trabalhar para Deus para receber em troca a salvação. Não é isso. É que as suas obras, como Jesus falou lá em Mateus, acho que 5 ou 6, que fala assim, que as suas obras vão fazer que os outros glorifiquem ao Pai. Então, tudo que você faça é para a honra e glória do Senhor. Então, veio Ruth e veio sustentar sua sogra com amor, com dificuldade, na dureza do campo. Ela não mandou sua sogra, vai lá, sogra, eu sou dessa terra aqui, eu não sei como que funciona.
Não, a Ruth se prontificou e foi lá nos campos e foi lá cuidar da sua sogra. Amém? Eu preciso que alguém também leia, eu acho que vai ser a última passagem, irmãos. Deuteronômio 23, verso 3. E agora a gente vai para a terceira e último ponto da lição. E eu vou confessar com os irmãos que essa foi o ponto da lição que mais me impactou. Nenhum Amonita nem Moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Obrigada. Quando eu estava estudando o livro de Ruth, apareceu esse versículo e ficou o questionamento, porque por causa desse versículo ficou o questionamento de por que Ruth foi aceita no meio de Israel, sendo que ela era moabita e pela lei não podia. Como que Ruth ela foi aceita, virou esposa de um israelita? Por que eles deixaram passar isso? E os teólogos eles se dividiram em duas questões. A primeira é que não tem um posicionamento nem tanto assim forte, que era para justificar que esse versículo era para homens moabitas. Só que a gente sabe que antigamente a mulher não aparecia nas questões civis, políticas, nem nada. Porque a mulher era representada pelo seu pai e pelo seu marido. Então, essa questão de que essa lei era só para homens moabitas, não vale de nada porque as mulheres eram representadas por eles. Então, quando fala moabitas, fala todos os povos, tanto que ele fala até suas gerações. Não é para moabitas fazer parte. E quando fala também das reuniões, não é só a questão das liturgias que o povo de Israel tinha que cumprir, realmente não podia fazer parte do povo. Então, por que Ruth pôde? Porque Ruth se converteu. Porque ela disse, o seu Deus é o meu Deus. E essa é a parte que mais me marcou, porque a conversão muda tudo, e até a lei. Não é que deixou de ser revogada, mas como Ruth, ela negou ser moabita. Ela negou ser uma pagã, adoradora de vários deuses, adoradora de Maloque. Ela negou tudo aquilo dela antes e ela realmente falou assim, esse Deus agora é meu Deus. E isso me traz ao coração de que realmente a gente tem que sempre se converter e trazer aos nossos dias, trazer a nossa vida de que Deus é o nosso Deus. Deus é o nosso Deus na finança, então é Ele que vai governar nossas finanças. Deus é o nosso Deus no trabalho, então é Ele que vai estar lá fazendo justiça por nós e recebendo o nosso serviço que estamos prestando lá. Deus é o nosso Deus na família e Ele vai estar com a gente nos nossos dilemas e dificuldades familiares. Mas a gente tem que sempre puxar essa consciência, a conversão do nosso pensamento. Conversão da nossa fé, porque às vezes a gente acha que não, adorar a Deus é as imagens de escultura. Não, às vezes tem gente adorando o próprio emprego, às vezes tem gente adorando o próprio filho, tem gente adorando o marido. Você tem que ver o nosso coração, somente você fala assim, esquadrinha Deus no meu coração e esse em mim é um caminho mau. Porque a gente sempre está propenso a pecar, sempre está propenso a se desviar. Então a gente entende que essa parte aqui, esse versículo aqui, no caso de Ruth, foi anulado porque ela se converteu, então ela já não era mais perante ela mesma uma moabita. Amém? Vou ler aqui na revista o ponto 1, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os berenitas. Manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. É bonito que quando Boaz pergunta quem era ela, os seus servos, eles vão cheios de elogios perante Ruth. Então ela já não era mais naquele povo vista como uma moabita, como uma estrangeira.
ela era a Ruth, a que cuidava de Noemi. Uma das coisas que eu vi também na hora de estudar, que eu quero entrar nesse ponto 2 e finalizar, é que um dos motivos também do livro de Ruth estar no cano bíblico, estar na Bíblia, a gente viu na semana passada que o Ruth ela explicava que Davi era o herdeiro legítimo, ele era da tribo de Judá, então ele era rei, não só porque ele foi um guerreiro legal, que todo mundo gostou, ele era rei de Judá por direito, porque ele era da tribo de Judá, ele era descendente de Judá e Pérez. Então, Samuel, que a gente aprendeu semana passada, está lá contando. O livro de Ruth é para explicar para vocês que o nosso rei Davi é rei por direito, tá bom? Mas um segundo ponto que os teólogos vão falar é porque que o livro de Ruth está aqui, é para explicar como Davi ele se manteve com um coração tão puro em meio a todo esse contexto. Eu falei para os irmãos que Ruth, a história de Ruth se passava no meio de Juízes. E nesse meio, a gente vê lá em Samuel que se destaca, antes que se apagassem as lâmpadas do templo, Deus falou para Samuel. Então, em meio a esse tempo, aparece Samuel, porque os filhos de Eli não eram mais dignos de estar na presença. Deus não queria mais os filhos dele, por isso levanta Samuel para continuar e ser até o considerado último juiz do povo de Israel. Só que lá na frente, os filhos de Samuel também não eram dignos. O povo chegou para Samuel e falou assim: olha, a gente está preocupado, porque já já você vai morrer. E os seus filhos não vão continuar o seu legado. A gente quer um rei. Então agora a gente vê duas gerações de filhos. Filhos de Eli, que se corromperam naquele contexto histórico que eles estavam mesmo, sendo filhos, de sacerdote. Depois a gente vê os filhos de Samuel não seguindo o próprio exemplo do pai. Só que aí aparece Davi. Deus vai lá na casa de Jessé, pega Davi. E vem um menino que derrota um gigante e ainda tem a coragem de olhar para o gigante e falar assim: você vem com espadas, mas eu vou em nome do Senhor. O que será que Davi viu? Como foi que Davi preservou esse coração a ponto de lá na frente ser chamado segundo coração de Deus? Isso ficou no meu coração porque a fé de Ruth é uma fé que inspirou a sua geração. A fé de Ruth impactou a seu legado. Às vezes a gente se preocupa somente com nossas testemunhas ao redor. A gente se preocupa com o testemunho que a gente está dando no nosso trabalho. A gente se preocupa com o que nossos vizinhos estão vendo. Será que eles acham mesmo que eu sou crente? Mas a gente esquece que a nossa fé tem que continuar. De filho para os nossos filhos e filhos. Deus me trouxe à memória que quando eu morava com meus avós, toda noite, depois do jornal, meu avô pegava a revista da escola dominical, ia para o quartinho dele e estudava a palavra de Deus, porque domingo ele tinha que dar lição. Todo domingo, toda noite, ele ia para o quarto, estudava a palavra de Deus para dar lição. Deus também me lembrou que no tempo mais difícil da minha família, que eu já estava grande acompanhando, o tempo que meu pai ficou uns muitos anos desempregado, toda tarde meu pai ia para o quarto, pegava a palavra de Deus e ia estudar a palavra de Deus. E hoje eu vejo, eu estou aqui, a Graça todo dia me vê aqui na igreja, me vê agora estudando e ensinando a palavra de Deus. O meu avô, ele decidiu ser diferente. Aleluia. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu deixar um legado. Meu pai também. Ele se converteu, ele voltou ao Senhor e decidiu deixar um legado. Ruth, ela se converteu. Ela deixou de ser moabita, ela deixou de ser inimigo do povo de Israel e ela deixou o legado. E essa é a última lição que a gente aprende. A nossa fé tem que deixar um legado. A nossa fé tem que passar do nosso tempo e passar adiante. Porque alguma coisa Obed viu, alguma coisa Jessé viu e alguma coisa Davi viu para lá na frente ele ser como o coração de Deus. E agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Já ouvimos aí que o tempo curto